tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de agosto de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2389. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 20 máximos. Eu destaco aí a seção do detalhismo, que tem 16 máximos. O tema é naturofilia. A especialidade é filiologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o especialista, o professor Roberto, que está aí muito bem sustentado. Não é isso? Agora, a definição. A naturofilia é a condição, o efeito da afinidade profunda, proveitosa e prolífica com os elementos da natureza, capaz de expandir a rede de relações, a cognição, o fraternismo, a percepção, a parapercepção, a serendipitia e a cosmovisão da consciência autopesquisadora sobre as realidades do cosmos. O reerguimento da planta declinante, o cuidado com a árvore danificada pelo desfolhante, o acolhimento do pássaro infante, o encaminhamento do inseto petulante, o abraço ao amigo distante, o toque interpessoal revigorante, o olhar sincero e estimulante, o sorriso cativante, o reencontro milenar com a estrela, que é a estrela guia da navegação, o reencontro secular com a constelação guia, o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal, as sincronicidades retromnemônicas profundas e voláteis nos ambientes de vidas passadas, a reincidência dos reencontros entre afins em vidas sucessivas, a miscibilidade com a natureza pela interfusão com a bioenergia da flora e da fauna da região de moradia. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia, com 30 predisposições ou afinidades pessoais, com diferentes elementos de composição do universo, de manifestação da consciência, homem ou mulher, interessada nos estudos da naturofilia. Vale a pena ver esses 30 itens, tá? Na remissiologia, nós temos dos 15 verbetes, adaptaciofilia, biofilia, escolha evolutiva, tendência inata e vida humana. Agora, a frase enfática. A expressão da naturofilia se torna evidente por meio do interesse e abertismo de pesquisa da consciência e do senso pragmático da conexão de si aos elementos da natureza e do cosmos. Você sente afinidade expansiva e profunda ou restritiva e superficial com os seres da natureza? Os efeitos dessa serendipitia e das sincronicidades resultantes da naturofilia cativam os interesses de pesquisa eleitos por você? A bibliografia, eu chamo a atenção, tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Biosistemática, cosmoética, afinidade, universalidade, biodiversidade. Harmonopensenidade, cosmopensenidade, sincronicidade, omni-interação, omniconvivência. Interdependência, assim, biofilia, ecofilia, empatia. Filiologia, cosmovisiologia, holomaturologia, pancogniciologia e multiculturologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é ultracompetenciologia. Nós chamamos a atenção para a argumentação que está falando sobre a raciocinologia. Agora, ao verbetógrafo. Em Teoriologia, página 8, poderia explicar a teoria da noosfera? A noosfera é a ideia de que, do mesmo modo que existe a hidrosfera, que é água, a litosfera, que é rocha, né, e a atmosfera, que é o ar, existiria também
essa esfera das ideias, que é a composição, a presença da espécie humana, a sua intelectualidade, fazendo diferença nesse planeta. Então, esse planeta não é só caracterizado pela água, né, o planeta azul, não é, pela sua natureza, atmosfera, né, que tem o oxigênio, mas também caracterizado pela presença da espécie humana, que tem na racionalidade, no pensamento, o uso da razão, ele faz um diferencial nesse planeta aqui. Então, daí essa é uma ideia que tem raiz lá no Kant, né, com o racionalismo, mas e aí depois o termo mesmo foi proposto pelo Chardin, mas que é uma área foi pouco explorada essa perspectiva, né, da ecologia. A rigor, alguns ecólogos que chegam a considerar essa ideia, né, mas ela também tem uma relação com o holismo. Então, os ecólogos da área do holismo, eles consideram, eles inserem essa dimensão humana dentro da ecosfera, que é a mesma coisa que biosfera, que é o conjunto da vida nesse planeta aqui. Acho que, se não ficou claro, a gente volta a discutir. Em Numerologia, página 8, segunda linha. O que é o senso de ubiquidade? A ubiquidade é o mesmo que é o cosmopolitismo, né? Então, o senso mais universalista. Então, por exemplo, se você é daquela pessoa que viaja, chega num lugar e fica sempre fazendo referência à casa, né? A minha terra, na minha terra não é assim, na minha terra é de outro jeito. Então, de vez em quando tem aquela pessoa. Então, seria bom ler o livro da Kátia, né? Então, para pegar afinidade com viagens. Tem gente que não sai de casa. Então, esse senso de ubiquidade... Quer dizer, viaja o mundo inteiro, mas não saiu de casa. Não sai de casa. Ficou lá. Tem que trabalhar essa questão de viagem. Chegar num lugar e ter afinidade, ter a curiosidade de se interagir. Então, não é só ficar fazendo referência ao local de origem. A página 9, em polinomiologia, poderia aprofundar o polinômio. Empatia, harmonia, eutimia, serendipitia? Sim, a primeira, a empatia, já mostra um abertismo, né, da pessoa para uma boa relação. Já mostra uma predisposição positiva da pessoa. Se já tem essa predisposição positiva, e, por exemplo, querendo ou não, apesar de a natureza ou a sociedade ter inúmeras turbulências e adversidades, mas predomina a harmonia. Isso aí é inegável, porque caso contrário não teria vida aqui. Então, a questão de harmonia não é só um aspecto ideológico, fantasioso, romântico. A harmonia significa que está havendo a permanência da vida. Então, isso aí, essa empatia já se conecta com a harmonia. Havendo essa conexão com a harmonia, a pessoa vai se sentir melhor, que é a eutimia. Então, intimamente ela vai se sentir bem consigo mesma e com os seres com os quais ela se relaciona. Então, os seres humanos, os seres subhumanos, então ela vai expandir essa rede de relações. Como consequência, a serendipitia deve surgir, porque a serendipitia é o encontro, né, com dados e situações positivas, ela vai ser atratora disso. Então, se ela já está nessa sequência, né, de empatia, de harmonia e se sentindo bem consigo mesma, ela tende a serendipitia tende a ser mais espontânea e natural dentro das atividades dela do dia a dia. Então, a pessoa tem que ver se isso de fato ocorre, não é simplesmente a questão da imaginação ou da motivação. Ela precisa enxergar essas situações ocorrendo. Na página 9, paradoxologia. Interpretei os dois primeiros paradoxos como atitudes conflitantes. Poderia me esclarecer quais são as diferenças entre contradição clara e paradoxo? Se a pessoa tem uma postura ou atitude que é paradoxal, ela está sendo incoerente. E essa incoerência quer dizer que tem uma contradição interna. Então, por exemplo, se a pessoa se mostra como antropofílica, tem afinidade com os seres humanos e, ao mesmo tempo, ela expressa naturofobia, então os outros seres vivos ela tem repulsa,
Então, quer dizer, essa antropofilia, de fato, ela é autêntica? É isso que tem que questionar. Então, tem alguma coisa errada. Do mesmo jeito, a pessoa tem afinidade enorme com tudo que é natureza, com plantas, animais, mas na hora da socialização, aí trava, recua, então tem antagonismo. Então, que afinidade é essa com a natureza? Ela está sendo autêntica? Porque essa distinção entre a antropologia e a natureza é que ainda criou uma série de resquícios de comportamentos ectópicos, né, ou que não são sadios na vida da pessoa. Então, isso mostra que tem um conflito. Ou ela não está bem consigo mesma, ou não está bem com os outros, mas se há antropofilia excessiva, se naturofilia, e o contrário também, a pessoa tem aversão à natureza e só gosta de questões humanas, então mostra que tem alguma coisa errada no posicionamento dela enquanto ser vivo, né? Enquanto ela está participando aqui dessa vida aqui humana. No verbete ultracompetenciologia, em argumentação raciocinologia, poderia explicar o sentido da palavra ociosidade na frase. Esse é o estado gerador da ociosidade dos atributos conscienciais de exceção, a maior. Isso aí está se referindo a quem possui maiores potencialidades do que aquilo que ele precisa para aplicar na assistência. Então ele tem mais do que aquilo, está fazendo uma assistência pequena, com uma clientela menor. E ele é muito capaz de atender gente ainda com problemas maiores do que aquele. Meu neto Luca nasceu em 1998, hoje está com 14 anos. Está na Conscienciologia há 4 anos. Teve sua primeira projeção aos 3 anos. Depois de várias análises investigativas, percebi que ele só gosta de música da época de 70 e 80, o que não é normal para os adolescentes de hoje. É possível que ele tenha tido a sua última dessoma nessa época e que esse tipo de música seja rememoração? Tudo é possível, né? Ele tem várias percepções com Einstein, sentindo sempre sua companhia. Pode ser rememoração dessa vivência e se vê. Hoje já fez curso para preparação à docência e teve ótimos feedbacks. Do ponto de vista de música também, eu quero lembrar o seguinte, as músicas de 70 eram melhores que as atuais. Tem isso. Mas uma pessoa que tem um pouco de senso de musicalidade sabe disso. Música de 70 é aquela da Rose Garden, aquele negócio todo, Rose Garden, Jardim de Rosa e tal. Dessa época, música popular de 70 é melhor do que dessa época nossa. Em teoriologia, baseado no fato da Terra ser um planeta gerador de vida e energia consciencial, e fazendo a comparação com a mãe grávida, geradora de uma vida, onde consim gera uma consim, os planetas como o nosso contêm uma forma de consciência? Se sim, existe forma de comunicação com a mesma? Se não, por que não tem? Se vira. Essa questão aí tem uma raiz de interpretação mitológica, né? De associar a condição, a realidade que a gente tem do planeta a figuras humanas, né? Então isso aí é simplesmente uma questão metafórica. A gente pode usar isso hoje como se fosse uma metáfora, e tudo bem. Agora, de fato, a existência de um ser, né, representar a existência de um ser único, aí, por exemplo, entra na questão da mateologia. Então, é uma hipótese muito distante para a gente testar, para a gente experimentar. Então, isso aí fica fora do espectro de pesquisa nosso. Ao bioverbetógrafo Roberto, isso é o doutor Eduardo Doria, lá de Curitiba. Na Fatologia, página 7, quarta linha, poderia nos explicar mais sobre o reencontro milenar com a estrela guia da navegação? Por exemplo, esse reencontro, isso é mais fácil de acontecer porque o céu é um dos aspectos que menos muda, né? Ele muda muito lentamente. O ciclo de mudança astronômica são de milhares de anos. Então é muito provável que o céu que a gente vê hoje, ele é o mesmo céu que a gente já passou várias vidas por aqui. Então, por exemplo, quem já trabalhou no passado com navegação,
a astronomia era o principal referencial para se localizar, para poder se guiar. E aí algumas estrelas ou planetas, também no caso, são considerados como referenciais, como guia. No caso aí, o principal que eu coloquei foi pensando na estrela polar, por exemplo, que no hemisfério norte, que é um referencial fixo. Aqui, no hemisfério sul, a gente tem um Cruzeiro do Sul, que seria o principal referencial. Então, a estrela polar no hemisfério norte e as constelações do Cruzeiro do Sul aqui no hemisfério sul. Agora, na fatologia também, quinta e sexta linhas, na página 7. Os pontos de interseções entre o perfil temperamental das pessoas e os locais de moradia dessas pessoas. Isso. Então, por exemplo, o meu próprio caso, eu nunca me vi morando em lugares afastados de contato com a natureza. Então, nunca isso existiu para mim. Aí, avaliando meu temperamento, meu histórico e tudo mais, isso tem uma relação direta. Então, muitas vezes eu não consigo me ver morando totalmente isolado desse contato maior com outros seres, né? Plantas, animais, enfim, com representações da natureza. Então, a pessoa tem que ver se tem essa predisposição íntima ou interna da pessoa, se ela já trabalhou isso em relação à natureza. Se é um item que vale a pena trabalhar ou não, dentro do temperamento dela. Mas, sem dúvida que o temperamento pessoal tem a ver com o nível de relação que ela estabelece com os seres da natureza. Isso aí existe uma relação direta, né? Se ela tem um temperamento de pesquisa, de investigação, de observação, de curiosidade, né, de querer interagir com esses diferentes seres. Na parafatologia, página 7, oitava e nona linhas. O que são as mensagens nubígenas? Essas mensagens nubígenas relativas a nuvens. Por exemplo, então isso tem uma associação, o fato, né? Eu vou falar um fato. Então a pessoa, observando, dentre as observações da natureza, ela observa lá uma nuvem sempre recorrente, a aparência de uma nuvem, com um formato específico. Às vezes lembrando uma forma de um rosto de uma pessoa, às vezes formando com um formato, uma aparência de paisagem. Então aquilo, a reincidência desse fato, isso vai ativar a memória da pessoa, vai chamar a atenção. Ela pode interpretar de 1001 formas. Por exemplo, uma interpretação mitológica, que o cosmos, o universo está se comunicando com ela, mandando a mensagem. Outra forma é que tem uma entidade etérea, uma consciência, né, um amparador fazendo a imagem da pessoa. Mas, então tem 1001 interpretações. Agora, da forma que interpreta é que a reincidência daquele fato, sem dúvida, deve ter uma explicação, né? Deve ter alguma razão para isso. Provavelmente, pelo que eu vejo, é uma questão de memória. Então a pessoa deve ter tido, por exemplo, pode ter tido projeção ou em outras vidas, contato com aquela forma. Então aquela imagem está recente, tem algum fator que está estimulando na holomemória dela aquela imagem. Então aquela imagem que ela está vendo na nuvem está dando repercussão na memória dela. Então isso aí, aquilo vai fixando. Daí a pouco, por exemplo, a pessoa reencontra aquela pessoa, ou na pessoa a figura, o formato que ela viu na nuvem, ou vê aquela paisagem, né, num documentário, ou vê ao vivo um lugar com uma paisagem semelhante àquele retrato. Então isso aí, claro, não é por acaso, mas uma explicação que eu pude encontrar até hoje seria essa relação com a memória da pessoa. Não que o cosmos está lá confabulando e mandando lá a mensagem para a pessoa, mas o fato dela conectar com aquela aparência tem a ver com alguma memória que está latente, né, dentro do universo, do micro-universo dela, né, pessoal. Se não ficou claro aí, acho que a relação maior é essa aí. Então, sem dúvida, se você vê algo que é recorrente, né, na natureza, então às vezes ocorre por um pássaro, uma borboleta, a própria questão da nuvem. Então essa recorrência
fica atento, acompanha, mas no sentido de investigar, de ver qual que é a relação sua, possível relação sua, com aquela imagem, com aquele ser. O que é que atribui a sua memória? Isso não é uma mensagem, isso não. O silêncio é uma mensagem. Na página 7, de baixo para cima, na paracatologia, a terceira linha, as mensagens interdimensionais ininterruptas, gostaria que você comentasse um pouco. As mensagens interdimensionais ininterruptas entre conteúdo e forma na simétrica estética da natureza. Então, veja bem, tudo que a gente está observando, uma paisagem, um ser vivo, entre nós mesmos, vai ter alguma mensagem. Então, se eu estou com uma postura de uma forma, desse jeito, né, mais fechado, se eu estou numa postura, né, de relaxamento, de questionamento, então tudo isso está passando uma informação. Então, se eu expresso meu comportamento dessa forma, estou passando informação, ao observar a natureza, isso também está mostrando alguma informação. Então, as assimetrias da natureza não são também por acaso. Então, a árvore tortuosa, a árvore que é mais flexível, um animal mais agressivo, um animal curioso. Então, tudo que a gente observar de comportamento, de formato, de aparência, vai ter alguma explicação. Agora, do ponto de vista parapsíquico, é preciso a pessoa estar atenta a relacionar isso com o que ela está pesquisando, quais são os dados ou o trabalho que ela está fazendo no momento. Então, que isso aí pode ajudar, isso vai incrementar a questão que eu estava falando anteriormente. Vai estimular o banco de memórias nosso, de várias, das retrovidas, das vidas passadas, das experiências que a gente tem, isso vai ajudar a aflorar mais isso. Então, geralmente a relação parapsíquica nossa com as figuras, as aparências da natureza, vai despertar essa nossa memória. Então, tem que ver, se você está investigando isso, você está fazendo pesquisa sobre você mesmo, isso aí pode ajudar. Isso vai mostrar alguma relação sua com aqueles elementos, alguma forma de relação. Então, ficar atento a isso. Roberto, na página 9, Legislogia, você pode falar um pouco sobre a lei do retorno resultante da interação lúcida com a natureza? A questão aí é da própria questão da relação das bioenergias, né, da sua bioenergia com as energias da natureza. Então, quanto mais a gente vai se relacionando, estabelecendo conexões, quer dizer, se você dá atenção, né, às plantas, aos animais, aos seres humanos, sempre lembrando de fazer essa interconexão aí, você cada vez mais expande sua rede de relações. E se ela tende a ser mais harmônica, positiva, isso só traz mais retorno positivo para você. Então, isso aí é um crescendo. Né? Então, essa lei aí, esse retorno, vai ser cada vez mais crescente e positivo. Porque a tendência da vida é ter uma predominância positiva. É isso que a gente estava comentando antes. Senão, se não fosse positiva e harmônica, a gente, né, já não teria crescido, desenvolvido e ter feito tanta coisa aqui nesse planeta. Né? Não sei se está mais claro aí. Então, é a rede de relações que você estabelece, quanto maior, e isso tende a ser positivo. E isso, para você, para a sua evolução, você só vai crescer com isso. Tá bom, obrigado. Roberto, aqui no B, na página 10, no item 22, você poderia, assim, fazer essa conexão desse item com a naturofilia, para eu entender melhor a questão? Da melofilia? Isso. Por exemplo, a gente estava falando, o professor Valdo até tocou aqui na questão da musicalidade. Veja a época áurea da música, da musicalidade na época do século XVIII, XIX. Né? Veja o Vivaldi e as estações. Então, veja que muita inspiração das
as músicas consideradas mais belas têm uma relação, uma inspiração com a natureza, diretamente. Então, é a primavera, os pássaros. Então, todo o tom que carrega a musicalidade, a boa parte dessa época aí tinha inspiração na natureza. Então, eu, por exemplo, não tenho meu senso de musicalidade não é tão aguçado, né? Mas é perceptível você ver essa relação. Então, da harmonia do canto dos pássaros, então, os sons da natureza. Então, quantos CDs, por exemplo, o pessoal não faz evocando essa situação? Então, o que é que isso pode ajudar nas nossas pesquisas, né? Então, a relação da música enquanto despertar de memória. Então, aquela musicalidade referente àquela época, os sons, a recorrência dos sons. Por exemplo, se você identifica um canto de pássaro, né, e essa espécie já é antiga, por exemplo, naquela região da Europa, por exemplo. Se você vai à Europa, na hora que você escuta lá os corvos, o canto dos corvos, aquilo lá é muito, por exemplo, chamativo. É muito chamativo porque os corvos acompanham as construções humanas, as moradias humanas há séculos ali. Então, a mesma coisa aqui na América, né? A gralha, por exemplo, a gralha aqui, o canto da gralha, tem muito aqui no Paraná e tudo, então, ocorre do Paraná aos Estados Unidos, até o Alasca, tem gralha. Então, de um extremo ao outro. Então, aquele canto, aquela presença da gralha, já pode te evocar uma situação, uma rememoração, vai mexer com a sua memória. Então, o tempo todo é isso. Acho que o acervo da natureza, em termos de memória, está muito ligado com a nossa história. Porque a gente já interagiu inúmeras vezes, inúmeras vidas, desde a planta até a constelação. Então, isso, para a gente, né, o foco que eu dou é interpretar, é tirar proveito disso enquanto recuperação de memória. Né? Recuperar a memória para melhorar, acrescentar alguma coisa nessa memória, nessa vida agora. Né? Então, não repetir. Não é para a gente estar repetindo o que já fez no passado, mas acrescentando novos dados a esse banco, né, holomnemônico, ou seja, da memória do passado, das vidas passadas. Ok, obrigada. Roberto. Alô, alô. Existem pessoas que defendem, atrás de você, que defendem ter plantas dentro de casas, outros dizem que não, tem gente que diz que pode ter dentro de casa, mas não ter dentro do quarto, enfim. Como é que você vê esse papo? Tem mitos e verdades aí. Primeiro, é ver a questão de toxicidade da planta, né? Se ela produz, às vezes, pelos, às vezes, esporos ou pólens, que vão te provocar alergia ou irritabilidade. E agora a questão do mito, essa questão de que a planta vai roubar teu oxigênio, isso aí é puro mito, né? Porque uma pessoa roubaria muito mais oxigênio do que uma planta, e a gente convive com pessoas, né, dentro de casa. Então, uma família, então a planta ela vai consumir menos, além de também contribuir com o oxigênio. Então, ela consome, mas também contribui. Então, a questão é investigar a planta que você quer colocar dentro de casa. Por exemplo, você vai colocar um bonsai, né? Um bonsai já é essencialmente negativo. Então, não é questão de pólen ou de pelos, mas é a estrutura dele. Então, é pesquisar qual planta mais adequada. Tem planta que é de sol. Então, se você é uma planta de sol, você vai pôr na sombra, né, no ambiente interior, então ela não vai se adequar. Então, pesquisa qual planta de sombra, isso aí é fácil, na floricultura o pessoal pode dar orientação, e aí você pode dar um pouco mais de vivacidade ali na sua casa. Sim, pode falar. Pode falar. Você tem algum conhecimento sobre aquela coisa de mito, de conto da carochinha, o canto da sereia? Do canto da sereia? Falando em música. Isso aí, essa questão do canto da sereia pode estar associada
inúmeras coisas. Por exemplo, a questão da imaginação da carência dos marujos, né, nas navegações. A observação de animais estranhos, a observação fugaz de animais no próprio mar. Então, tem animais hoje, que é da área da criptozoologia, animais que foram avistados, mas que nunca foram catalogados, nunca foram pegos, observados, descritos. Simplesmente foram observados depois, 1 a 2 vezes, nunca mais. Então, a origem desse mito aí deve estar relacionado a isso, a época das navegações e essa questão da carência, imaginação, e aí, por exemplo, o peixe-boi. É muito provável que o peixe-boi possa ter originado, estimulado muita imaginação também de marujos carentes, e por aí vai, né? Então, animais que vivem no mar, e aí possa estar relacionado a isso, essa figura de sereia. Sabe que no Museu de História Natural de Nova York, deve ter ainda, né, um fóssil que foi forjado, né, que é um oportunista da época da teoria da evolução, ainda logo após a publicação do Darwin, ele forjou um fóssil de sereia, que era um crânio de chimpanzé, né, um crânio de chimpanzé com uma estrutura, partes de estrutura de peixes. E aí isso na época era o máximo, né? Então a descoberta das sereias, dragões, fósseis de gigantes, então teve muita. Então você vê, há 1 século e meio, 2 séculos, cheio de mito. A gente estava carregado de mito ainda, e o povo lucrando em cima desses mitos. Então, e hoje ainda tem muita questão de mito, o povo lucra, tem gente lucrando em cima disso. Tá? Então, isso é a nossa realidade. Então, mitologia é muito antiga. Né? Porque eu já tive uma experiência assim, em viagens de barcos, que eu ouvi o canto da sereia, eu estava grávida, eu ouvi aquele canto, era como se fosse um coral, e como eu falei, só pode ser, que é isso? E aí eu vinha, isso é meio ridículo, mas aí eu acordava o meu marido e falava, você está ouvindo? Você está ouvindo? Ele disse, você está doida, eu não tenho ouvido nada, mas eu ouvia claramente, não foi uma vez, não foram várias vezes. Tem outra questão aí que pode se acrescentar nisso, que é a percepção isso aí tem relatos até também de navegadores, muita gente que morreu no mar. Então teve muitos casos, naufrágios e tudo, e aí é possível que tenha grupos, grupos de consciências que se relacionem ou se localizem em determinadas ilhas, em determinados locais, e aí isso pode fazer com que a pessoa tenha alguma percepção. Eu mesmo tive muita relação com o mar, minha infância, adolescência toda, e às vezes escutava mais grito de socorro, assim, alguns gritos, alguns apelos. Então isso aí, às vezes, repetido. Na hora que é um só, mas como você falou, na hora que repete, isso aí já chama atenção. Mas isso tudo a gente tem que investigar ainda, fica no stand-by até uma hora a gente poder investigar com mais profundidade, né? Ok, obrigado. Priorizar o estudo desses temas. Ok. Né? Quem sabe foi um tipo de percepção assim. Né? Hoje eu acredito. Ok, obrigado. Roberto, aqui na página 8, pode falar dos últimos 2 itens da efeitologia? Os últimos 2? Sim. O efeito das percepções, das sincronicidades com a natureza, na capacidade reflexiva da consciência. Então, por exemplo, na hora que, até comentei aqui em outro verbete, quanto mais a gente expande essa rede de relações com a natureza, mais, vamos dizer, informações a gente vai adquirindo, vai abrindo informações devido à própria diversidade da natureza. A gente vai tendo cada vez mais sincronicidades no sentido de aquele tema, o assunto que você está pesquisando, você encontrar, por exemplo, animais ou plantas relacionados, por exemplo, à sua holomemória, ao seu passado, ao seu histórico, isso dentro do âmbito da autopesquisa. Então, na hora que
essa própria que eu coloquei lá, a questão da mensagem no Bígena, que é uma coisa mais rara assim também, e sutil, aí você vai considerando, vai colocando isso no teu banco de dados, chega a hora que você está com tanta informação nesse sentido de sincronicidade que você tem que parar para refletir isso, né? Parar para fazer um balanço sobre esse conjunto de informações, porque se ocorre sincronicidade é porque tem relação com o seu banco de memória, né? Então é algo que repete, então a tua memória evoca a situação ou vice-versa, né? Aquela situação evoca a tua memória. Então tem uma hora que você tem que refletir para tentar o quê? Qual que é a saída? Elaborar hipótese. Essa é a saída que eu faço. Refletir sobre aquilo para elaborar hipóteses que eu possa avançar. Aí você decide se essa hipótese vale a pena investir agora, ou seja, você pesquisar, procurar livros, né, informação. Então, por exemplo, a questão de, que eu falei, reencontro com a estrela guia ou árvore secular. Então, você reencontrar, provavelmente você identificar indícios de estar reencontrando uma árvore, um ser, uma espécie, por exemplo, um animal, aquilo chamar sua atenção, e você vê no histórico que tem relação com você. Então, isso faz você querer parar para pensar, refletir, ver o que é que pode elaborar de hipótese para poder explicar isso. Porque, assim, o que é que adianta a gente ter um monte de relações, né, e não fazer interpretação disso? Né? Essa questão de curtir a natureza, de ir, entrar em contato e tal, é bom no sentido do lazer, né, da higiene mental. Mas o foco que eu vejo principal é a relação interpretativa. Se interpretar os dados e sincronicidades para trazer incremento à tua memória atual, o teu banco de dados atual. E o último ponto, o efeito paradidático evolutivo dos fenômenos e parafenômenos naturais. A recorrência desses fenômenos, por exemplo, que eu estava falando, reencontrar a árvore, reencontrar a espécie de animal, e a própria evocação, você ir em um ambiente que provavelmente é do teu passado, você ter rememorações, você ter um impacto daquelas energias. Então, isso tudo, claro, não está acontecendo muitas vezes. O que ocorre, o que eu percebi também, você não pode esquecer que está sozinho, né? Assim, não pode ficar pensando que está sozinho. Então, muitas vezes o teu amparador está ajudando naquelas rememorações. Então, se está havendo a intervenção e ajudando nessas rememorações, poxa, você vai fazer o quê? Vai ficar, que legal, que fenômeno, e sentir energia ao máximo. Não, mas, poxa, e aí? O que eu posso interpretar disso? Ou às vezes um banho, né? Isso, banho de energia, é dejaísmo, é a retrocognição, a rememoração, né, que eu falei, o dejaísmo, a percepção das energias, a própria evocação, a assimilação. Isso tudo dá repercussão na sua psicosfera e na sua memória. Mas e aí? Eu tenho que tirar algum proveito disso. Qual é o proveito que eu estou tirando? Então a gente tem que parar, às vezes, refletir e elaborar algumas laboratório de retro. Laboratórios, fazer todos os laboratórios e vai escrevendo, vai registrando isso, para você incrementar esse banco de dados atual. Eu acho que nenhuma vida anterior a gente está tendo a oportunidade de incrementar o nosso banco de dados, nosso banco de memória, como agora, né? Porque a gente está conseguindo, ou pelo menos iniciando, a fazer esse balanço, começando a fazer esse balanço do que eu tenho agora, das minhas raízes, né, do meu passado. Então a gente está começando a fuçar, a investigar essa questão, que diz respeito a nós mesmos, né, a nossa realidade. Então, acho que vale a pena a gente investigar e investir. Muito obrigada. Roberto, aqui no ar, o item neossinapsologia. As neossinapses advindas da exploração sensata dos ambientes naturais. Esse é o mega desafio da ecologia atual? Essa exploração sensata aí, o sensato diz respeito a muitas variáveis, né? Você que pesquisa também a área,
Esse sensato é desde da sobrevivência nossa até esse ponto mais sutil que eu estava comentando com ela, da aprendizagem que a gente tem com a natureza, né? A questão da investigação, da pesquisa, as rememorações, da recuperação de memória. Então, isso aí, esse sensato, é tirar o melhor proveito possível dessas relações. Então, por exemplo, se a gente está aqui, ó, numa relação, é uma relação antropológica, mas é uma relação que envolve natureza. Todo mundo aqui teve alguma forma de interação com a natureza. Então, tirar proveito dessa situação. Então, por exemplo, as 2 horas que a gente passa aqui, vamos procurar, né, tirar o máximo de proveito disso aqui, dessa condição, dessa situação. Isso é uma exploração sensata do ambiente. A gente está aqui no ambiente que tem uma fonte de riqueza, de informação, de pesquisa. Aí você vai falar, não está completo, mas o que já tem, dá para a gente explorar bastante. Então, vamos tirar proveito. Vamos tirar proveito na hora que a gente sai e passa na Alameda, né, que vai visitar as cataratas. Então, tirar proveito de cada ambiente nas suas respectivas potencialidades. Então, ficar atento a isso. Acho que essa é a exploração sensata. Coisa que, no passado, né, a gente tinha uma visão mais de sobrevivência, né, de competição. Querer explorar o ambiente para sair na frente, para fazer o diferencial, conseguir sobreviver, né? Quer dizer, considerando que esse, por exemplo, no caso do Tertuliano, é um ambiente onde tem seres humanos, né? Então, também é considerado um ambiente natural. Sim, a natureza está presente aqui, pelas energias, pela própria construção e por nós, principalmente, né? Exatamente, e isso tem a ver com aquele teu último paradoxo, tá? O conceito de natureza ser artificial, por excluir o humano. E respectivas ações transformacionais. Exato. Eu falo muito em natureza, o próprio verbete fala, né? Mas, de fato, se pegar a origem do conceito de natureza, ele é paradoxal, tem origem que artificializou a própria natureza, nossa própria condição natural de ser integrado aqui nessa realidade, né? Na nossa realidade humana. Mas isso é coisa que a gente já está trabalhando aí, né? A gente, aos poucos, vai revertendo esse quadro aí. Isso é uma fase que a gente está aí de reversão, né? Roberto, você nos seus estudos, você já viu alguma sincronicidade onde tem pássaros, espécies mais antigas e a existência assim, de primatas? Porque eu li um livro e o primatólogo ele estava procurando indícios dos mais antigos primatas. Encontrou um grupo de pássaros que era totalmente, não, como você fala, não era catalogado. E ele foi atrás e encontrou na África, né, alguns indícios de primatas muito antigos. Ou isso tem alguma coisa a ver com o Consex que queriam mostrar o local? O que você acha disso? Não entendi. A relação é dos primatas e os pássaros? Os pássaros antiquíssimos que não eram catalogados. Não eram conhecidos. Isso pode representar um lugar mais isolado, por exemplo. Isso até hoje, como eu falei, tem um campo na zoologia que chama criptozoologia, que ou seja, o estudo dos animais que não cripto, escondido, ou seja, não tem evidências suficientes para ser reconhecido, né, como tal. E aí entra uma série de animais, entre eles o pé grande, o Sasquatch e tal, aí tem vários outros animais, também são inúmeros os animais, mas é possível que tenha animais não conhecidos, grandes ou diferentes, nesses locais isolados. Que apesar... Deve ser por isso que o Adélio não está aí hoje, o Arlindo, o Loche. Está escondido. Só pode ser. Ainda não foram classificados condignamente. Obrigada. Roberto, eu aproveitar uma pergunta, uma
curiosidade. Eu tenho assim, eu voltei a percorrer o Fitolab, né? Porque já fazia tempo que eu estava isolada um pouco desse trabalho. E tem assim, às vezes eu tenho uma parapercepção e volto lá, às vezes sinto assim, aquela questão de parece que entre as flores tem algumas consciências de formas mais elementares. Você já sentiu isso? Isso aí você tem que... a minha sugestão é deixar mais apurada a sinalética, né? Que a nossa sinalética, ela vai cada vez mais, a tendência é ficar refinada. Então, procura refinar essa sinalética e ver, antes de tirar uma conclusão, aprofundar essa sinalética. Que muitas vezes é uma percepção da própria energia da planta ou do animal, ou às vezes você está com o amparador, as companhias que estão em torno de você, e aí você está percebendo a reação energética delas diante daquele ambiente. Então, muitas vezes, um jardim, né, uma área natural, ela predispõe mais à ocorrência desses fenômenos, porque são centros de energia, concentra energia. Então, aí as consciências tendem a ter facilidade, ter mais contato, mesmo seja indireto, pela sinalética. Então, fique atento a qualificar, a aprofundar essa sinalética. Ela só vai vezes, né? Aí a sinalética vai clarear quem que é, o que é de fato, que está fazendo a comunicação. Né? Tá bom, até chegar à clarividência e tal, assim, aprofundar isso. Eu estou passando nos mesmos locais todos os dias. Quer dizer, o caminho, aquele caminho que vai até a pontinha, né? Lá. Uhum. Então, aí, quer dizer, eu vou vendo as parapercepções. Isso, então vai registrando e aprofundando essa sinalética. A tendência é ela melhorar e esclarecer mais as coisas. Né? Tá bom, obrigada. Em Sinergismologia, página 8, segunda linha, poderia abordar o sinergismo do perfil temperamental, holobiográfico, com o perfil biográfico do caráter atual. São as nossas tendências, né? Então, se você, igual a gente está falando, se você tem uma tendência mais para a sociologia, para a própria natureza, então, para diferentes ciências, isso vai aparecer no seu perfil biográfico atual. Então, a sua história do passado, vai tender a explicar o seu perfil atual do presente, né? O agora. Em Crescendologia, página 9, final da primeira linha, poderia comentar o crescendo, acoplamento com o amparador, compreensão da carência dos assistidos. Assim, agora a gente está comentando agora há pouco com a Rosa a questão de melhorar a sinalética, né? Então, a partir do momento, geralmente a gente começa a trabalhar nossa sinalética muito preocupado com a gente mesmo, né? Então, por quê? Isso é natural. A gente está querendo identificar os sinais que ocorrem, tanto na nossa psicosfera, principalmente, os sinais físicos, orgânicos, tudo que ocorre com a gente. Então, essa fase é de investigar a própria situação. Então, a gente começa aprofundando esse acoplamento com o amparador. Aí, a tendência depois, estabilizando, né, a sinalética, é a pessoa focar mais, às vezes, nos outros, né? Aí que entra também a questão da própria natureza em si, observar como é que é a reação das outras pessoas, dos animais, das plantas, como é que o ambiente reage diante da presença da sua energia. Então, a gente tende, então, primeiro focar na gente mesmo, com o amparador, essa relação direta, e depois estender essa compreensão, a sua sinalética vai estender para compreender as relações que você estabelece no entorno, né, em torno de si. Professor, é possível que tenhamos existências paralelas no mundo ou dimensões astrais que sejam diferentes da nossa atual aqui na Terra? O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? Não, existem vidas diferentes da nossa, mas nós não vamos ter essas vidas assim. Você sai daqui e vai ter outra logo imediatamente? Não. Eu admito, por exemplo, que existe a universalidade de planetas habitados, por aí afora. E esses habitantes
eles têm diferentes níveis evolutivos. E, portanto, têm hábitos, tendências, interesses diferentes dos nossos. Isso aí faz parte do serviço da evolução. Professor, continuo em dúvida em relação à melhor maneira de fazer a TENEPS. Em férias, uma vez que faço às 7 horas da manhã, estou em caravana em parque de campismo, ou seja, os filhos e o marido todos no mesmo local. Arranja um horário que você fica fora disso. Tem de arranjar uma solução para essas alturas. Se sair para fazer na natureza, mesmo cedo passam sempre pessoas. Não, faça em casa na hora que não tiver ninguém lá. Fique isolada, sozinha. Penso que pedir ao amparador para mudar o horário só nessas alturas, para estar sozinha dentro da caravana, também não é uma boa solução. É a saída, sim. Pode ajudar-me? Olha, enfrenta a situação e arranja um horário diferente. Não deixa de fazer a TENEPS todo dia. Isso aí pode te prejudicar muito. Pensa nisso. Tem que se mexer e arranjar. Você não vai apanhar por causa de horário. Que isso? Isso é secundário. De que forma a abertura consciencial contribui na naturofilia? É o primeiro passo, né? Então, o abertismo consciencial, para a pessoa perceber, sentir, identificar e até começar a valorizar cada ser na sua essência, né? O que ele representa dentro do conjunto que você vive. Então, lembrando que você está dentro de um conjunto, numa vida de relações. Então, essa percepção, esse abertismo, é para perceber o outro e começar a acolher. Você acolhendo o outro, trazendo para a sua vida de relação, aí você começa a valorizar e aí você vai... A questão da naturofilia é só consequência e vai ser crescendo, né? Poderia aprofundar em tecnologia, página 8, terceira e quarta linhas, as técnicas de sondagem bioenergética e a técnica de expansão das energias conscienciais? Essas técnicas de sondagem bioenergética é a gente cada vez mais fazer a soltura do energossoma, do corpo de energia, em diferentes ambientes, fazendo, por exemplo, acoplamento com diferentes espécies. Às vezes também uma técnica que a gente usa é acoplar com a mesma espécie, mas que está em local diferente. Então, para a pessoa ver a variação que tem de energia. Então, com isso, mais uma vez eu repito, a questão da sinalética, ela volta a ficar mais refinada. Então, a pessoa vai qualificando a própria sinalética diante de diferentes seres, né? Então, de animais, plantas, outras pessoas. E a próxima técnica da expansão das energias é uma consequência, ao mesmo tempo é bom um pré-requisito para essa técnica de sondagem. Então, você expandir, por exemplo, você vai fazer uma sondagem de um ambiente, procurar reconhecer as energias do ambiente. Então, tem que procurar soltar as energias, expandir essa energia para que ela vai, se envolva e ver como é que você reage diante desse envolvimento da sua energia com aquele ambiente. Então, traz alguma repercussão. Então, isso pode ser não é só com árvore, com animal. Isso aí vai ser, às vezes, uma rua, um local, uma casa, um casarão. Então, aquele lugar, aquele bairro, um lago, um rio. Então, aquele lugar que você está visitando, uma trilha, por exemplo. Então, joga, expande as energias e vê se dá reação. Então, muitas vezes, principalmente se você está trabalhando, fazendo um trabalho de prospecção energética. Então, solta bastantes energias, sem medo de perder, de empobrecer, e aí você faz essa sondagem. Alverbetógrafo. Também tenho a preferência por morar próximo à natureza, por me sentir muito bem, e especialmente por ter em companhia alguns cães que também precisam de espaço. O fato de morar em chácaras não pode nos distanciar das pessoas, dificultando a assistência ou de alguma forma incentivar a interiorose? Depende do seu conjunto de interesses. Aí é a divisão de atenção, aí é o esforço de levar tudo em conjunto. O ideal é viver no condomínio, né? O condomínio, isso. O condomínio, ele já representa eu, você fazemos isso. São mini chakras que estão interligadas. E mesmo assim, a pessoa
vai passar 24 horas no dia em casa, dentro de casa? Ela vai, se não trabalha, tem voluntariado, né? Então, por exemplo, para fazer. Então, a pessoa vai encontrar outros, né? Então, isso aí é uma questão de interesses, de priorização. Só dividir o tempo. Ciclologia, página 8, última linha. Poderia explicar os ciclos parageográficos das Reurbexes? É isso como hipótese do que a gente está vivenciando hoje, né? Só seria bom a pessoa ver o Homo sapiens reurbanizados, né? Para elucidar essa questão da hipótese da reurbanização extrafísica, principalmente no começo desse século para cá, o que é que mudou no nosso planeta, né? Então, se isso está acontecendo agora, no passado já deve ter ocorrido outras vezes, e deve voltar a ocorrer. Então, a reurbanização, pelo que a gente viu até agora, não é algo único, estanque desse momento, né? A gente está passando por uma fase, e deve vir outras, e deve ter existido outras. Então, aí é um processo cíclico, né? Aqui no página 8, na tecnologia, você pode, por gentileza, falar das duas primeiras técnicas? As técnicas de identificação da flora e fauna e depois as técnicas de prospecção da natureza. Isso, a identificação da flora e fauna vai ajudar nessa prospecção da natureza. Então, por exemplo, se você chega no ambiente, igual lá a Rosa estava falando, e a sua sinalética aponta, reage de determinada forma, então pode ser aqui, numa trilha, um local que você visitou. Então é interessante identificar que tipo de planta que tinha no ambiente, que estava carregada no ambiente, né, que estava plantada, imantando o ambiente. Qual tipo de animal que circula ali. Então essa identificação de flora e fauna, a pessoa não precisa ser botânico ou zoólogo para ir aprendendo, né, o nome, né, dessas espécies. Então a pessoa é o interesse de pesquisa sobre aquele local. Então, por quê? Por exemplo, a gente está pesquisando parapsiquismo. Então, se eu vou a um local que ele mexeu comigo parapsiquicamente, então vamos tirar proveito disso. Então vamos investigar o que compõe aquele local, o que compõe aquele ambiente. Muitas vezes, tem planta, por exemplo, que tem uma dinâmica de energia que chama atenção. Aqui, por exemplo, no CAEC, a gente tem algumas que todas as pessoas, na hora que fazem os testes, né, fazem acoplamento, isso chama a atenção dela devido à dinâmica de energia daquela espécie. Então, por isso que é interessante aprender a identificar uma planta, um animal. E essa prospecção da natureza é justamente esse abertismo que a gente falou hoje, de querer investigar o que representa, o que significa aquele ambiente ali, em termos de bioenergias, né? Então, fazer essas técnicas são a técnica de, por exemplo, prospecção noturna, prospecção matinal. Então, você sair durante a manhã para testar, trabalhar com energia ali no ambiente externo. Então, à noite, o entardecer. Então, você vai vendo que tem diferente composição de animais, então a energia está diferente. Por exemplo, agora, ainda nessa época, ainda pega, às vezes, a questão da névoa. Então, vocês já saíram, por exemplo, para testar a energia no ambiente externo com névoa, com neblina, para ver se tem diferença. Então, fazer essas comparações. Quem fala névoa. Névoa. Não, o povo vai pensar que é neve. Neve. Névoa. Névoa. Quer dizer, a neblina. Neblina. Tá, ok, obrigada. Professor Valdo. Na biobiologia. Desculpa, só para complementar. Desse verbete do dicionário, o que o senhor pode destacar para a gente? Porque tudo aqui é importante, né? E tudo pode ser ampliado. Qual seria, assim, a síntese desse verbete do dicionário? A síntese dele é autodiscernimento. O que vocês acham? É o que eu falei de manhã e hoje. Coincidiu, né? Você não acha? Ô, Adriana, o que você acha?
O que você acha? Ô Dulce, o que você acha? Quase síntese. Autodiscernimento, vai? Então, aí, 3 falaram que sim. Eu sigo o que elas falaram. Eu já falei que eu perdoo todas elas até o ano 3000, devido ao autodiscernimento que elas me fornecem. Sabe? Então, hoje eu pedi a opinião, deu certo. É autodiscernimento sobrando aqui, né? Aí eu pensei assim, ó, primeiro... São 3 aí com autodiscernimento. Aí eu pensei assim, ó, primeiro, o conceito, a primeira ideia que eu tive foi de subnível positivo, mas depois eu pensei naquela história de ficar com a carta na manga. Eu acho que é mais na carta da manga, né? Carta da manga. É da minha mãe. Sempre joga com a carta de menos. É o as escondido na manga. Matéria de jogo é isso. Agora, veja, isso aí até um certo ponto, no jogo, é um negócio negativo. Por quê? Porque é malícia. É estratégia. Está guiando. Está entendendo como é que é? Mas agora, na vida, isso aí é de fato importante. Vale a pena pensar. Agora, aqui tem umas coisas para a pessoa pensar, né? Aqui eu falo, mega trafor é superpoder. Isso aí só é o resumo que ela está pedindo lá. O saber é o suprassumo da autovivência. O que vocês acham? Evolução, veteranismo evolutivo. Exemplos revalidam teorias. E exemplo também, às vezes, acaba com muita teoria, depende de quem é. Eu estou pondo aqui o lado positivo. Tudo isso é para a pessoa pensar. Agora, ultracompetenciologia, não é fácil, né? Agora, professor Valdo, eu não entendi bem esse superior aí da última frase. A interassistência superior começa com sorriso. Onde é que está isso? A última frase. A interassistência superior começa com um sorriso. É para dizer que... Para dizer que a pessoa tem bom humor para fazer assistência. Ela não sofre com aquilo. Ela, então, está sobrepairando o processo assistencial. Isso é muito importante. Porque tem gente, se deixar, fica tudo envolvido, né? A situação é precária. Professor, o móvel de demolição é muito interessante, pois se reutiliza de um bem material que já sofreu uma transformação, e assim evitamos derrubada de árvores desnecessárias. Gosto da ideia do reaproveitamento enquanto postura ecológica, mas como fica o aspecto de energia em móveis cuja madeira utilizada muitas vezes tem mais de 100 anos e está impregnada da energia das consciências que por ela passaram ou viveram? O aspecto de remodelar dá novo sentido para aquela matéria, consegue fazer higienização energética? Sim. Por quê? Porque a madeira, ela recebe as influências das energias em torno dela. Se a pessoa começa a viver com uma coisa antiga e ela pensa positivo, ou se aquilo fez um ambiente confortável, agradável, até bonito, aquilo muda. Esse processo não vai fazer mal para a pessoa. Agora, é preciso saber de onde o histórico. Por exemplo, tem aquela história da madeira na casa de uma nossa amiga. Ela não está aqui, não. Então, eu não posso falar quem é. Mas o que se passa? Eu vou na casa dela, a primeira vez, muito séria, tudo arrumado, uma beleza, gastou a nota para fazer aquilo e a gente vai jantar. Na hora que chega no jantar, eu olho junto da mesa, lá, no jantar, olho o negócio e falo assim, vem cá, onde é que você arranjou aquele móvel de madeira que está ali? Isso é muito negativo, está cheio de energia ruim isso aí. O que você andou? Onde é que você arrumou isso? Ah, isso aí era lá da casa, lá da fazenda, da turma que a gente trouxe, porque eles acharam que está tão bonito o móvel. Agora,
A senhora pode me dizer o que é que eles faziam com isso? Não, isso aí era para matar animal. Um móvel de madeira, muito bem feito, tudo arrumado, estava pintado. Então eles mataram porco ali, devia ter sido centenas de porcos. Agora, eu entrei e senti que tinha alguma coisa junto da mesa. Fui olhar, tinha aquele móvel. E outra coisa, estava lá como para fazer a composição do interior da casa. Então, saia dessa. Se a gente nossa que está aqui conosco, é da CCCI. Aí ela falou, mas não diga, então é isso. Eu não raciocinei, eu não pensei numa coisa dessa. Agora veja, como é que é eu que não sabia, nunca tinha visto um móvel daquele. Porque na minha terra eles matavam porcos em cima das folhas de bananeira, no quintal. Entende? Agora lá não, tinha um móvel especial. Eles pintaram aquilo, arrumaram tudo, por isso estava tudo bonitinho. Alvendo Beethoven. Como utilizar a naturofilia que possuo desde criança no refinamento do meu parapsiquismo? Isso aí que é. Interagir. Então a pessoa e fazer, por exemplo, vai fazendo os cursos que trabalham com bioenergia. Então, quanto mais você trabalhar suas bioenergias, se você interage... É a Flora Miranda. O nome dela já mostra. Olha lá o que a gente falou Olha o que a gente Você falou. Lembra, ela está querendo vir para cá, né? Ela falou que a última vez que ela esteve aqui, ela quer morar aqui. Olha lá o histórico, né? Tem até o verbete lá do Pedro. Autológica. A Flora, você sabe que é a Flora. Então, tirar proveito disso. Então, aproveitar, fazer as investigações. Quanto mais, se você já tem a predisposição, ao que tudo indica... Não, se ela vem para cá, não precisa se preocupar, não. Porque aqui ela vai. O banho de loja vai ser diário. Né? Agora, em Sinergismologia, página 8, penúltima linha. Poderia aprofundar o sinergismo entre a aplicação da biosistemática e da exegética na prescrutação da natureza. Isso, a biosistemática que a gente falou ontem é a identificação, né, dos seres, então plantas, animais, e a exegética que a gente reforçou da interpretação. Então a gente está tendo essas interações, a gente faz a interação com a natureza. Simplesmente por uma questão de lazer, é o proveito, ou você está investindo de um modo, no sentido interpretativo, para aprender alguma coisa, acrescentar no seu cabedal de memória, de informação. Então, a exegética é justamente para isso. Então, quanto mais, se a gente interage no sentido de reforçar a interpretação, e aí vale a pena aquela questão de aprender, a importância de aprender os nomes, plantas, animais, por isso que a gente está investindo aí nas placas, por exemplo, já para incentivar as pessoas a ir gravando, aprendendo alguns nomes. Porque aí ela vai vendo que se tem sincronicidade, se tem alguma relação com aquele ser, com aquele animal, e, por exemplo, a própria prospecção das bioenergias, aprender a identificar as bioenergias de cada um. Alver Beethoven, poderia aprofundar em parafatologia, penúltima linha, as mensagens parapsíquicas entre os animais e os zoólogos? Isso é a telepatia. Isso aí ele focou no animal e o zoólogo. Então aí, essas mensagens, como eu falei, isso representa alguma relação com a memória da pessoa, com a holomemória. Então, se está havendo uma conexão e ela se repete, né, com aquele animal, há uma reincidência, então isso, e está chamando a atenção, por exemplo, do ponto de vista da sinalética da pessoa, ao encontrar aquele animal, ou encontrar, naquele caso, nesse caso, com o animal, né? Ou também ocorre da mesma forma com a planta ou com outras pessoas. Então, a reincidência, isso mostra que tem alguma relação histórica com isso. A sua memória está apontando, está sinalizando algum tipo de relação. E aí você vai simplesmente observar, tive um fenômeno de sincronicidade com... Mas e aí? Então, o que isso significa? Tem que fazer a exegética disso, a interpretação, e relacionar com o seu histórico, ver o que acrescenta para você hoje. Né? Em Efeitologia, página 8, primeira linha.
o efeito rapport autêntico com os elementos da natureza. Poderia exemplificar? O rapport autêntico é justamente uma das situações... aquele cara que estava no campo e o raio caiu na cabeça dele. Esse é um tipo de o anti-rapport. Então, pegou o aspecto negativo. Agora, o rapport positivo é, por exemplo, você perceber as mudanças, a sinalização de mudanças do ambiente. Por exemplo, qual que é a tendência das situações. Vamos dar um exemplo prático aqui. Quem já fez o curso Visita à Natureza, por exemplo, que é uma das atividades que a gente faz aqui, vai ver, se pegar o histórico, a gente nunca, o curso nunca foi cancelado por motivo de chuva, ou de tempestade, alguma coisa assim. Isso é um efeito, isso mostra a relação, isso pode ser indicativo dessa relação positiva. Então, por exemplo, no último mês, a gente estava com o curso já todo agendado, um dia antes o pessoal preocupado, mas e aí, vai fazer o que de alternativa? Não, vamos ver, no dia, a gente nunca cancelou o curso, no dia a gente fala se faz uma alternativa ou não, mas até hoje nunca precisou fazer essa alternativa, inclusive cursos que envolvem astronomia, que é mais complicado ainda. Então, claro, isso mostra, não quer dizer que a natureza conspira a nosso favor e tal, não é interpretação mitológica, mas o fato é que há uma recorrência disso. Se é uma recorrência, é que a gente está com uma conexão, com uma relação mais positiva no sentido dessa interação com a natureza. O fato de ter muita afinidade e de sentir-se íntimo com as estrelas e os corpos celestes pode ser sinal de exercer função ligada à navegação antigamente? Os itens da taxologia podem ser encarados como um teste de evolução da consciência? A astrofilia poderia também entrar na taxologia? Sim, certamente. A gente voltou a falar da cosmofilia, acho que já citei aí anteriormente. Mas isso, sem dúvida, a relação da pessoa, a forte afinidade existente hoje, no caráter atual, como a gente comentou antes, isso mostra que uma relação do passado deve estar aflorando aí. Isso evoca uma situação do passado. Então, é muito provável que a relação astronômica, essa afinidade com a astronomia, mostra não só a navegação, mas também a agronomia, a previsão, o calendário agronômico. Então, pode ter essas duas situações. Mas, sem dúvida, quem trabalhou mais com orientação de navegação trabalhou com astronomia. Isso é, sem dúvida, um rapport bem evidente. Professor Roberto, na sexta linha da parafatologia, você pode comentar as interconexões entre o pesquisador e o inventário pesquisístico e a cadeia de sincronicidades? Na sua opinião, o que desencadeia essa cadeia de sincronicidade? Isso aqui é a senhora do Maomé. Você sabe quem é, né? Khadija. Sim. Essa relação, essa interconexão vai mostrar o seu foco de pesquisa, seu foco de interesse, geralmente está relacionado com o seu próprio histórico. A gente não cria temperamento ou histórico, ou biográfico, ou a própria vontade, motivação, não é simplesmente um resultado de uma vida, Então, isso aí é todo um resultado de um histórico, de uma trajetória. Então, essas interconexões, as sincronicidades que ocorrem aí, essa cadeia, é em virtude desse próprio histórico. Se você está procurando aprofundar isso, querer conhecer, então, o que é o autoconhecimento? Saber em que pé que você está, O que você está fazendo? Quem que é você hoje, O que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus interesses. Então, esse é o autoconhecimento. Na hora que você começa a investigar essa rede da natureza que é mais complexa, então, igual o nosso colega estava perguntando da navegação. Então, isso mostra, ele está começando a sondar uma possível relação dele com a questão de navegação, com a astronomia. A própria afinidade, o interesse, está mostrando isso.
Então, na hora que você começa a relacionar esses fatos, isso é só um pequeno exemplo, né? A pessoa tem que ver a recorrência disso, a recorrência do seu interesse e a recorrência dessas sincronicidades, se está vendo essa recorrência. Então, você vai registrando isso, vai acumulando isso, e isso vai ajudar a você esclarecer o porquê que você é hoje o que é, né? Suas áreas de interesse, seus gostos. Então, você vai, assim, melhorar, qualificar a sua autoconsciência. Então, a partir da análise dessas sincronicidades. Então, isso vai mostrar quem é você de fato, né? Então, porque nada vai acontecer realmente por acaso. Então, a sincronicidade se relaciona com a tua memória, com a própria memória que a gente tem. Roberto, na binomiologia, segunda e terceiras linhas, binômio, benignidade, atratividade. Por que esse binômio? A benignidade e a atratividade. Sim, a postura, qual o seu posicionamento básico em relação, como a gente estava falando, aos seres simples, às plantas, aos animais, às pessoas, né, lembrando incluir todo esse conjunto. Qual que é o seu posicionamento inicial? É de repulsa ou é de interesse positivo? Interesse de aprender ou de conhecer? Né? Eu não estou falando aqui que a pessoa vai ser a boazinha que todo mundo, vê a baratinha, baratinha, minha florzinha, vem. Então, não é essa postura, né, não é nesse sentido. Mas, né, a gente está falando a predisposição inicial da pessoa. Né? Qual que é? Então, inicial, é mais benigno, é de ver aquele ser dentro do conjunto, aí isso vai ter relação com a atratividade. Pode ver, as pessoas que têm mais medo de barata, elas acabam tendo mais trauma ainda, então entra num ciclo vicioso. Eu dei barata, ele vai lá e aparece barata. Então, se existe barata, rato, qualquer praga dessa, é porque a gente está num ambiente que está alterado. Então, a responsabilidade inicial é nossa, não é a da barata. A barata não tem culpa, ela está tirando proveito da carga, né, de conhecimento que ela tem, que é explorar o ambiente poluído, o ambiente ali trópico, esgoto e tal. Então, ela está na dela. Então, prestar atenção nisso. Não vamos jogar a culpa para a barata. Sim, mas se ela voa é porque está viva. Se ela está viva é porque o ambiente está favorável para ela existir. Então... Mas, Roberto, e também tem a ver com o início do processo da megafraternidade, né? A fitofilia espontânea, a zoofilia espontânea, sem elas não se chega nem na fraternidade, muito menos na mega, né? Elas são pré-requisitos. Vai ser indicador, né? Então a pessoa, para avaliar, veja essa situação. Como é a relação com os insetos, com as plantas, com as pessoas. Então veja sempre esse crescendo, né? O crescendo, né? E a escala, né? Toda essa escala aí. Então como é que você tem o trato, o lida dentro desse espectro, né? Com um com o outro. Claro que você não vai tratar a pessoa, uma pessoa da mesma forma vai tratar o inseto, a planta, que ela já cheguei a comentar aqui, ficar conversando, agora vou refletir, curtir a natureza, vou lá conversar com as árvores e tal. Aí já entra em um outro prisma, né? Nesse prisma que a gente está falando aqui. Tá? Então vamos ver essa ponderação de cada um no seu nível. Professor, percebi que 1 ou 2 dias antes de alguém vir me pedir ajuda para caso de desassédio, e o meu caso é relativamente mais complexo, ocorrem alguns fenômenos na minha residência que eu entendo serem para me desmotivar de alguma forma e aceitar o caso. Essa noite vou ajudar uma moça que está com assediadores oriundos da Umbanda e da bruxaria. Na quinta-feira passada, acordei com alguns fenômenos ocorrendo no meu quarto. Seria uma sinalética esses fenômenos, antes mesmo da consciência pedir ajuda? Sinalética aí no caso, assediadora, né? Na cara. É lógico que é. Agora vai em frente, confia no assunto. Vamos ver o que dá.
Transafetividade e max-fraternismo são a mesma coisa? Mais ou menos a mesma coisa. A max-fraternidade diz respeito ao processo da fraternidade máxima sobre todos os aspectos, para todos os seres vivos, tudo que existe no cosmos. Agora, a transafetividade é a condição de você sentir e vivenciar e exemplificar uma afetividade acima da condição de bicho, da sexualidade, do processo propriamente grosseiro humano. Então, você sobrepaira o problema dentro de uma afetividade que é o sentimento elevado do discernimento do mental soma. Poderia aprofundar um pouco mais a transafetividade, tenho tentado evocar esse holo pensene. Ok, agora insista com o processo e veja o que é. Qualquer hora nós vamos mostrar aí o processo de um verbete sobre a transafetivologia, você vai poder ver mais detalhe do assunto. Professor, perceba algumas vezes que algumas projeções há ambientes no astral que podemos reformatar com nossa energia, enquanto que outros não mudam. O senhor poderia falar sobre isso? Sim, eu já escrevi sobre isso. Tem coisa que você pode ir lá e apelar para o cosmos, que você não consegue mudar de modo algum. Tem coisas extrafísicas que são mais concretas do que tudo que nós temos nessa dimensão física. De modo que o problema é ver aonde você está, qual é o sentido daquilo, qual é o teor e a natureza do holo pensene, para ver o que é que você pode fazer. Outra coisa, tem lugar desse que você faz um esforço imenso para ver se você atravessa aquelas construções extrafísicas, e você não consegue. Elas, às vezes, aparecem mais densas do que uma muralha de granito aqui, ou qualquer construção feita com aço. O negócio lá é mais sério ainda do que qualquer concreto ou condição nossa aqui. Então, independe da pessoa e aonde ela está e o que ela está fazendo. Uma coisa muito boa para ver nesses casos é examinar o teor da qualidade da estrutura do holo pensene, da atmosfera daquela comunex. Isso é importante. É o mais sério que você pode procurar. Não é isso? Roberto, aqui na B, do teu lado. Achei bem interessante o teu verbete, eu gostei bastante. E aqui na fatologia, achei interessante teres colocado na terceira linha o olhar sincero e estimulante e o sorriso cativante. Podias aprofundar, relacionado com o tema? Obrigada. Esse aí é no sentido de integrar a dimensão humana, né, como a gente estava falando. Então é naturofilia e antropofilia. Né? Então, quer dizer, a antropofilia está integrada à naturofilia. Então, você ter afinidade sincera com as plantas, com os animais, com as pessoas. Então, expressar isso. Então, essa expressão sincera da afinidade, o reconhecimento disso, a gente vai expressar isso de um modo sincero se realmente a gente sente essa afinidade. Então, por isso que está aí, incluindo tanto o ser humano, os animais, as plantas, mas eu dei ênfase aí ao ser humano justamente, que é para não ficar com essa imagem de natureza distorcida, né? Ectópica, que é distanciando o ser humano das realidades dos outros animais, das plantas. Para não pensar que é os animais, é os outros animais, porque nós também somos animais, não é? Isso. Então, e aqui na parafatologia, na sexta linha, tens as assins fugazes com os animais selvagens, podias dar alguma casuística tua, e a energização silenciosa dos seres carentes e doentes. Achei interessante estar dos seres e não nos seres. A gente vai corrigir isso aí para energização aos seres. Aos né? seres, ok. Aos seres carentes e doentes. Senão não fazia sentido. Okay. Na parafatologia. Na parafatologia, na 1, 2, 3, então, sexta linha. Isso, assim fugaz com os animais é porque selvagens. Você fazer assimilação com os animais selvagens é mais difícil, mas, por exemplo, é que eu estava falando, às vezes alguma casuística, eu estava pesquisando, por exemplo, eu estava lendo
a relação, fazendo investigações de retrocognição, retrovidas, apareceu lá para a história da gralha, né? Possivelmente uma relação ou identificação de uma espécie de gralha. No mesmo dia que eu estava escrevendo sobre isso, bate na minha janela lá uma espécie de ave muito similar a uma gralha. Não era a gralha em si, mas a forma dela, a aparência, a estrutura era idêntica. Você fica fazendo evocação. Então, veja, isso era o mesmo dia que eu estava acabando de escrever lá. Claro que eu registrei a ocorrência, a sincronicidade, por aí vai. Outra foi, por exemplo, a relação com peixe-boi. Se você for pesquisar, perguntar aos biólogos, raros os biólogos que conseguiram mergulhar, interagir diretamente com peixe-boi em ambiente natural. Eu já interagi isso mergulhando, mas sempre à distância. Certa vez eu tive a oportunidade de mergulhar diretamente lá com o peixe-boi. Ele passou mais de 1 hora mergulhando e tirando fotos, tudo, interagindo. E aí, pesquisando também as histórias do passado, tem relatos, né, de descrever o peixe-boi, um peixe-boi raro, que foi só Na semana passada apareceu um peixe-boi numa praia do Rio. É raro isso. Quer dizer, filmaram tudo lá. Então, veja, aquele animal raro de encontrar, mas que circunstâncias favorecem com que você encontre aquele animal e provavelmente o teu passado vai ajudar a explicar essa raridade, esse momento raro de encontrar determinado animal em determinado lugar. Eu tive a semana passada uma casuística aí com um pássaro aqui no CE que eu vou partilhar para dizer se é normal ou não. Normalmente, quando nós vamos a passar, os pássaros vêm e afastam-se, né? Isso é o normal. Então, um pássaro estava numa árvore, eu estava a passar não na Aldeia dos Gênios, mas do outro lado. O pássaro viu que eu vinha, ele veio na minha direção, pousou num ramo que estava à minha frente, eu passo por baixo do ramo e ele continua a olhar para mim. Ou seja, em vez de ele fugir, ele aproximou-se. Queria saber se isso é normal aqui, se não... Não, é normal, tudo bem. Deve ser, é natural, né? Vamos dizer assim, é natural. Mas... Aqui o que tem mais natural é borboleta em cima da gente. Borboleta. Pode se preparar. Mas aí você fica atento, anota, procura buscar qual é a espécie. Essa semana tem as borboletinhas azuis pequenininhas, com uma manchinha branca. Uma belezinha de cor desse tamanho. Tem um monte delas aí fora. Tem que pedir assessoria ao nosso amigo Rezende, Xará Rezende, para identificar mais. Tem que falar com ele, né? Eu não sei se ele já viu. Tem umas pequenininhas, mas lindas. É um biju, é uma joia bonita, pequenininha, tamanho. Agora, então... que eu passei, depois de passar, olhei para trás e ele ainda lá estava a olhar para mim, em cima do ramo. Procura identificar, por exemplo, que é a espécie. Que eu falei da importância da identificação da flora e fauna. Identifica o que é, anota isso, registra e vê se pode haver alguma recorrência. Às vezes, pela própria energia, uma interação simplesmente energética, você estava com energia expandida, e isso, às vezes, para os animais, é aquilo que a gente falou do tactismo, né? Então, os animais, percebendo ou não, sem entender de energia consciencial, nada, sem fazer dinâmica, mas eles sentem energia, então sente mais agradável, ou sente o bem-estar que a pessoa está reverberando com a própria aura. E isso aí pode atrair, isso geralmente atrai, os animais vão vir em torno de você. Isso seria uma primeira explicação parafisiológica da situação. Mas aí você tem que acompanhar e ver se é mais específico, então anota, vê se tem reincidência. Às vezes também ocorre de consciências se acoplarem também com os animais, e aí isso alterar o comportamento daquele animal em determinada situação. Isso também é possível de ocorrer, mas a gente tem que qualificar a sinalética, registrar o fenômeno e aí acompanhar esse fenômeno, aí se ele reincide ou não. É questão de pesquisa. O nome dos animais extrafísicos, projeções com animais extrafísicos.
Aí eu mesmo tive pouca situação sobre isso, né? Animal estranho, às vezes já acordei com rememoração de ficar intrigado com a aparência de animal estranho, mas outras pessoas já relataram aí, mas isso aí é caso da gente pesquisar, tem que ter mais experiência para poder aprofundar. Então, com as sincronicidades daqui já dá um trabalhinho. Aí, mais uma hora a gente chega lá, uma hora tem que chegar lá. Por gentileza, você poderia abrir um pouco mais? Opressão fraterna silenciosa, atributologia, página 5. A ação de sobrepujar a autocompetência exige, em primeiro lugar, a conjugação do conjunto de atributos intraconscienciais, no mínimo, por exemplo, autodiscernimento, vontade, intenção e determinação, que vocês estavam falando aí agora. Até para falar na primeira pessoa sobre a dispersidade pessoal e a autoidentidade extra, é preciso ter coragem e autoverbação teática. O bom exemplo evolutivo próximo é uma espécie de opressão fraterna silenciosa e começa a funcionar a partir da família nuclear e alcança a culminância na família consciencial. O maior exemplo que eu tenho disso na minha vida é o transmentor. Ele faz pressão em cima de mim. As coisas que eu sei dele, aquilo que eu acompanho dele, é um senhor problema para mim. Sabe? Me faz pensar demais como é a situação. E o pior não é isso. O pior é que eu sei quem ele é, desde muito tempo, acompanho as coisas, vejo como é que é. Então, eu não tenho desculpa. Eu devia de ser, pelo menos, chegar perto dele, e eu não consigo. Então, isso é o que a gente está chamando a opressão fraterna silenciosa. Ele não fala nada, mas só a existência dele já... Aquilo é um dínamo, ó. Está soltando energia, assim, ó. Então, professor, a palavra opressão, mas é opressão chamou mesmo. atenção. Mas é opressão, porque é uma pressão que vem de fora sobre você. Isso é opressão. Isso existe. Agora veja, ele não tem essa intenção, mas ele também não pode sonegar isso. Ele não consegue tirar isso. Como é que ele vai evitar isso? Só se ele sumisse da minha frente. Ele não vai querer fazer isso. Pois é, então, a maior dificuldade, no meu entendimento, é quando nós nos sentimos oprimidos no intrafísico e a gente não consegue... Mas eu já vi isso com gente da minha família. Chega o meu irmão e fala assim, não, viver aqui com você é muito difícil. Ele queria ter umas namoradas, negócio todo mundo ia olhar. Esse é o irmão do Valdo, criava um problema para ele. Então ele veio para mim assim, eu posso ir para o Rio? Aí eu vi para ele assim, ó, você vai para o Rio e vai acontecer uma coisa, você não vai estudar nada, não vai chegar a fazer curso superior, por causa do seu temperamento ser desligado. Foi dito e feito, ele foi para o Rio, trabalhou muito, casou, tem filhos, a vida dele caminhou, mas ele não entrou em faculdade nenhuma, do jeito que eu falei. Agora isso, 1950, e lá vai fumaça, 1960. Fica mais fácil. Agora veja, é porque eu dirigi uma opção de coisa, liderava um monte de coisa de, vamos dizer, instituições de jovens. Aquilo repercutia, entendeu? Sobre ele. Era um problema. Como é que vocês gostam de falar? Fica mais fácil, né, professor? Se a gente conseguir a dobradinha entre autodiscernimento e determinação, de repente, não esquecendo dos demais, né? Mas parece que a gente devagarzinho vai conseguir entender essa questão aí de opressão. O problema é a gente falar. Obrigada. É isso, vamos em frente. E Muito viva obrigada. a Beringa, muitas graças.
Aldo, isso funciona como alavancagem evolutiva? O quê? Essa opressão que os... Sim, ela funciona como a opressão, ela existe silenciosamente, ninguém fala isso. Mas, por exemplo, isso é uma lição permanente que você tem chamando a sua atenção, é um alerta, entendeu? Chama a atenção. Isso é um fato. Eu já tive gente que já chegou aqui e já falou para mim claramente, Valdo, que bem que eu queria ficar aqui, mas não dá. O nível que vocês arranjaram aqui a partir do que você está fazendo, criou um ambiente que eu não me sinto bem. Quer dizer, é daquele povo que quer evoluir, mas não tanto. Ele não quer deixar, você está entendendo, algumas coisas dele. Então eu falei assim, não, a gente se encontra nas quebradas da evolução, tchau. Ele foi embora. Ele estava com a ideia de ficar aqui, mas depois que ele viu o ambiente, essas coisas que todos nós estudamos, tudo assim na cara, impactoterapia. Agora, eu cá comigo, ele deve ter coisa escondida que nem eu sei, ele nunca falou para mim, está na cara. Muito pior do que isso tudo que eu estou pensando. Está na cara. E a serenona, então, o que produz? A serenona. O que produz, então? O que ela produz? Se o evoluciona... Não, ela, por exemplo, a hora que eu tentei entrar no micro-universo consciencial dela com a coisa, eu recuei. Não, eu não estou preparado para isso. Porque lá havia esse processo da transafetividade num nível que eu nem entendo. Então, ela parecia sentir todas as dores do mundo sem sentir nada e querendo ajudar todo mundo. É isso que eu ia falar. Essa opressão aqui é que justifica, eu acho, o anonimato do Serenão. Né? Porque senão ele estourava todo mundo. Não humilhar, gente. Ele estourava todo mundo, né? De tanta opressão aqui. Agora, tem um limite aí entre esse anonimato, porque, por exemplo, o transletor, se ele se omitir, ele não está sendo tarístico, né? No caso. Tem esse limite aí, aonde é que você começa a dosar isso, né? É uma saída, né? Outra coisa, às vezes é importante, por exemplo, eu que estou com 80 anos, não devo falar com aquele rapaz. Então a gente arranja uma moça, mais ou menos da mesma idade, para falar, que é horizontalidade. Isso, para falar umas verdades, isso às vezes pega melhor. É por conta do... Se eu for falar, eu esborracho o rapaz, então não é bom. Agora vem uma moça e fala com ele de igual para igual, na mesma idade. É horizontalidade. Então, o no Pensene depende muito de verticalidade e horizontalidade com quem você vive. A gente tem que ver isso também. Vocês estão entendendo por que é que eu tenho que ter estrionismo, né? Para diminuir o gap das gerações. Não, hoje mesmo de manhã só deu a entender. Hoje mesmo de manhã só deu a entender que só refreia um pouquinho para essa opressão não ser tão forte com a gente. Pelo menos foi isso que eu entendi. Né? De manhã só deu a entender isso, para a gente poder... Vamos entender. Agora que o processo da opressão silenciosa, inevitável, isso vai existir. Ela existe. Juderley aqui no ar. Página 8, binomiologia. Você poderia falar na segunda linha, por gentileza? O binômio, atrevimento, discernimento no contexto aqui do verbete. O atrevimento aí é justamente no sentido da conduta mais ativa ante a natureza. Então, diante da natureza, você tem uma postura mais passiva, só de observação, ou tem a curiosidade de partir para a investigação, a curiosidade de ir no ambiente, de sentir como é que é, testar as energias, por exemplo, observar as plantas, os animais, o que tem a composição. Então, tem uma certa dose, sim, é necessário, ao meu ver, essa dose de atrevimento, sim. Agora, tem que diferenciar da aventura, assim, né? Então, o simples espírito aventureiro. Então, tem que diferenciar aí que entra o discernimento. Então, você tem a postura, né? Aí eu coloquei a audácia também, né, de partir para a investigação sem ser temeroso. Igual muita gente às vezes evita a interação, e aí entra aquela naturofobia, né?
fica mais restrito ao ambiente antropológico por causa desse receio, então dessa falta de atrevimento. Vai ter folha, tem inseto, tem cobra, tem não sei o quê, aí vai ali uma série de impedimentos que então a natureza se transforma num grande, o bicho-papão, aí entra as mitologias, tudo. Então cria essa repulsa natural, claro, né, que isso aí, as proporções variam muito de uma pessoa para outra, mas se tem alguma reminiscência disso, né, desse mito, dessa repulsa, dessa defesa, então a pessoa vai inibir automaticamente. Como é que ela vai sentir? Se o contato mais direto ele já é inibido, imagina as energias. Como é que a pessoa vai ter inspiração ou sinalética, né, para perceber as energias da natureza, se o próprio contato inicial, que é a observação, ali, a interação, ela já é inibida. Então, aí você esfria tudo, né, põe tudo de um modo mais reprimido. Ok, obrigado. Roberto, página 10. Pode falar. Essa afinidade, interesse, gosto, predisposição, dentro desses itens... Oi, não escutei. Não escutei? Qual item? Os itens, eu estou me referindo aos itens 1, 2, 3, até o 30. Sim. Tá? E a predisposição, o interesse, a afinidade, o gosto... Tudo isso que se faz em termos de assistência. Mais precisamente no item 25, se tu puder explicar melhor. A ombrofilia. Em termos de assistência. O que se faz com tudo isso? Primeira coisa, esse conjunto aí das afinidades mostra o nível de abertismo da pessoa. O caso aí que eu destaquei, que eu incluí a ombrofilia, então a questão da chuva, da água, da umidade, então isso tem uma relação direta com as bioenergias. Um ambiente mais seco, esturricado, né, semiárido, e ele é bem mais difícil de você trabalhar com as energias. Então, pelas experiências que a gente tem aqui, por exemplo, né, os lugares sombreados, os lugares mais aconchegantes, geralmente tem uma umidade, uma temperatura mais, né, o frescor melhor. Isso aí facilita a soltura de energia e, obviamente, ali, como resultado, sua interação energética e esses processos assistenciais que ocorrem aí. Pode perceber, por exemplo, quando a gente faz uma dinâmica em local fechado, não é como se o ambiente está muito seco, né, isso tem até, a gente chega a utilizar o umidificador. Então não pode estar muito seco. Você vai trabalhar energia com ambiente muito seco, não tem como. A gente já sabe que tem uma relação direta da energia com a umidade e a ectoplasmia. Então a gente tem que estar observando se é a sutileza, né, do aspecto do ambiente. Então não adianta forçar a barra. Você num ambiente super seco, você vai lá trabalhar com energia, fazer trabalho com ectoplasmia, isso aí não vai fluir da mesma forma que você tiver um ambiente com temperatura amena, com a umidade razoável. Então, ficar atento a isso. E, por exemplo, dar um exemplo prático de fora. Depois que chove, depois que passa uma temporada igual ontem choveu, hoje abriu o sol. Então, é o ambiente mais favorável para você trabalhar, por exemplo, com as energias da natureza. Porque, né, as plantas estão revigoradas, estão hidratadas. Então, a atividade das plantas é muito mais dinâmica. Vai ser muito mais fácil você perceber as energias. Ficou claro isso? Favorecendo o parapsiquismo, então, no caso? A relação direta com bioenergia e, a partir daí, o parapsiquismo. Essa é a relação. Ok, obrigada. Roberto, você acha que existe muito povos indígenas que têm naturofilia? Você acha que existe muito povos indígenas? Eles, na verdade, eles precisam, né? Se não tiverem naturofilia, eles
Os povos que não conseguiram sobreviver, provavelmente, dessas tribos primitivas, porque a naturofilia, né, furou. Porque, por exemplo, tem algumas hipóteses, né, igual lá em Páscoa, né, a ilha de Páscoa, consumiram todos os recursos da ilha e aí sucumbiu. Então houve falha na interação com as questões da natureza. Enquanto, por exemplo, lá na sua área, na sua terra, tem diferente o tipo de interação. Foi o outro aspecto. Muito pelo contrário, até a questão de os vários rituais que ocorrem, o tipo de relação, a reverência. Claro que a gente tem que ver, se colocar na posição deles, e ver como é que eles interpretam a natureza. Aí tem várias mitologias e tudo mais, mas veja, está funcionando no nível deles, está funcionando, está fazendo com que aquela civilização, aquela tribo permaneça, então está sendo positivo, né? Então existe. Até qual nível você acha que a gente perdeu essa habilidade? Perde essa habilidade e agora nós estamos tentar reaprender. A gente, naturalmente, a gente perdeu um pouco disso. Por causa de quê? A própria ênfase na cultura, né? A cultura, ela cresceu muito em relação à biologia, à questão mais instintual humana. Isso é positivo, a gente não pode rechaçar falar que isso é negativo. Então a evolução cultural, ela é super positiva. Então a gente teve uma época humana que priorizou muito isso, a gente avançou na cultura, a tecnologia hoje é a maior prova disso, não só a tecnologia estrutural, mas, por exemplo, a medicina, em todas as áreas. Aí agora a gente está refletindo sobre, ou tentando fazer esse resgate com os outros seres. Então isso começa a ampliar a questão do senso de fraternismo, isso que a gente está falando aqui. Expandir essa rede de relações, não só, né, também para os humanos, os subhumanos, as plantas, então a natureza como um todo aí. Né? Roberto, esse seu verbete é que número? É o 8º. Hein? 8º. 8º. Então a gente espera mais 800 aí pela frente. Tá bom? Os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 63 assinatura do livro de presença, 18 perguntas presenciais, 20 perguntas online. Hoje temos 5 recados. Marta Ramiro, simpósio da Proexologia, Julieta Mendonça, curso conscienciológico de redação científica, Antônio Fontanelli, fundamentos da conscienciometria, Sandra Tornieri, fundamentos da conviviologia, Mercedes, Semana da Saúde Holossomática. Boa tarde a todos. Nós retornamos hoje para lembrar que as inscrições para o 2º simpósio de Proexologia já estão abertas. Esse evento vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. A programação do 2º simpósio de Proexologia está disponível no site www.apexinternacional.org, repetindo o site www.apexinternacional.org. E as inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Olá, boa tarde. O CIAEC e a equipe de redatores do Holociclo oferecem o curso conscienciológico de redação científica, destinado às pessoas com dificuldade de pôr as ideias no papel. O objetivo é a escrita dos livros de conscienciologia. O início é em 17 de setembro de 2012 e o término é 20 de dezembro de 2012. As aulas serão às segundas e quintas, das 15 às 17 horas, na sala 2 do CIAEC. As inscrições na recepção do CIAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. A Côncio convida para o curso de Fundamentos da Conscienciometria. Esse curso dura 6 meses, né? Irá começar no dia 4, agora desse mês próximo, mês de setembro,
As inscrições são feitas na própria Secretaria de CAEC. Esse curso ele tem como objetivo principal o ajuste da autoimagem e bases para a autoconscienciometria técnica, né? Dos quais resultam em 7 itens. Detalhamento das técnicas de avaliação conscienciométricas, aumento do senso crítico auto e heterocosmoético, demonstração da autoimagem idealizada, aliás, desconstrução, definição do temperamento, atributos e valores pessoais, autopesquisa de trafares e trafais, autoexposição e feedback, aprendendo a técnica com Sincobaia, e autoenergometria, planilhas de avaliação pessoal. Esse curso, como eu falei agora há pouco, começará agora no dia 4 e tem a duração de 6 meses. Obrigado. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer agora na próxima semana, dia 24, 25 e 26 de agosto. Nós chamamos a atenção para a aula do professor Roberto Laime, que foi o bioverbetólogo de hoje, né? Que vai dar uma aula junto com o professor Roberto Kunz, falando da zooconviviologia e da fitoconviviologia. E também, esse curso ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas reflitam mais sobre a convivência sua, não só consigo mesmo, com a natureza e com todos os seres. Então, quem tiver interesse em aprofundar e melhorar esses aspectos, podem fazer as inscrições pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos a todos vocês a participar da 5ª Semana de Saúde Holossomática da Cosmópolis, del 31 de agosto até 9 de setembro, onde teremos o curso de campo da OIC, Imersão Poisoterápica, eventos em parceria com outras instituições conscienciocêntricas e os eventos de pesquisa da consciencioterapia, 7ª Jornada de Saúde da Consciência e 6º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Também será o lançamento da primeira revista científica de consciencioterapia e o primeiro encontro presencial do Colégio Invisível da Consciencioterapia. Para maior informação, llame ao telefone 45 30 25 1404. Esperamos todos vocês, não percam. O verbete para amanhã é Sábia, especialidade autoevoluciologia, de autoria da professora Ana Luísa Rezende. Obrigada e até amanhã.